Inteligência artificial. Todo mundo está falando sobre isso. Ela é revolucionária, ela é maravilhosa, ela escreve por nós, ela pensa por nós, ela cria aula por nós, ela corrige prova por nós. Eu não estou rebatendo isso, isso é um fato. Ela facilita sim a vida dos professores, ela facilita sim as nossas operações mecânicas, mas vocês sabiam que isso tem um custo? Tem um custo para todos, e aqui eu estou falando da questão do ensino e aprendizagem. Meu foco aqui vai ser ensino e aprendizagem, e a gente vai justamente falar sobre isso. Quais são os perigos, quais são as ciladas, quais são as armadilhas que o uso indiscriminado de inteligência artificial podem ter na sala de aula, na perspectiva do aprendizado principalmente. Fica comigo que a gente vai falar mais sobre isso hoje aqui nesse vídeo. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Kaline Girão, eu sou professora universitária, doutora em Linguística, pós-doutora em Linguística Aplicada, sou professora de inglês há mais de 30 anos e hoje a gente vai falar sobre o que é Cognitive Offloading, que é uma terceirização do pensamento, e quais são as armadilhas desse processo. E a gente vai falar sobre um conceito que eu não tenho visto muitas pessoas falarem sobre ele. É o conceito em inglês, Cognitive Offloading, é quando você terceiriza o seu pensamento. Ah, Kaline, mas a gente já não faz isso? Faz, a gente já faz isso. A gente faz isso quando a gente usa calculadora para um cálculo simples, a gente faz isso quando a gente usa o GPS do carro para ir para um caminho que a gente saberia chegar sem aquela ajuda, a gente usa isso para fazer tantas outras coisas. Dá para alguém a nossa capacidade de pensar para uma coisa. E isso tem muitas repercussões, né? E uma delas, a mais óbvia, é: quanto menos a gente pensa, menos a gente desenvolve o nosso músculo do pensar. E tem implicações, inclusive, para o desenvolvimento de demência, mas isso lá na frente. A gente está falando aqui da questão do ensino, a questão de como isso está afetando o pensamento crítico dos nossos alunos, a capacidade das pessoas de pensar, de elaborar, de aprender. E quais são as 3 armadilhas que estão ligadas ao uso indiscriminado da inteligência artificial no contexto de aprendizagem? A primeira delas é: pensar dói. Pensar dói porque você você se esforça, você tem que realmente queimar neurônio, né? Como se diz, você tem que se esforçar para chegar a uma conclusão crítica, uma conclusão elaborada. E como eu já falei, quando a gente deixa de praticar algo, aquilo vai atrofiando. Isso aí é muscular, né? Quando você não utiliza um músculo, ele atrofia. E como a gente acaba dizendo que pensar dói, quem é que gosta de sofrimento? Quem é que gosta de sentir dor? Então a gente terceiriza isso, a gente terceiriza essa dor para uma máquina. A segunda armadilha é que a autoria, no sentido de você ser autor do texto, isso fica comprometido. Na verdade, você perde a autoria, você perde a sua voz. E o que é autoria? É você se colocar ali, é ter uma identidade sua, um jeito especial seu de escrever, de argumentar, de chegar a um raciocínio. E isso está ficando mais receita de bolo, né? A gente vê nos textos os alunos me perguntam: professora, como é que você identifica tão fácil textos que foram escritos por inteligência artificial? Bom, a gente identifica porque primeiro são padronizados, aqueles hífens, as mesmas palavras. Então, a gente já está vendo o efeito dessa preguiça de escrever, porque as pessoas não se esforçam nem para fazer prompts mais elaborados. Como os prompts são padronizados, né? As respostas também virão padronizadas. E isso é um problema, porque inclusive ontem mesmo eu vi uma notícia de uma editora que precisou cancelar um prêmio de um concurso literário porque recebeu muitos trabalhos feitos com inteligência artificial. Veja bem, um concurso literário, um concurso onde ali deveria ter
não é a história, né? Então, assim, a pessoa que escreve a literatura não é a história, tem todo um envolvimento linguístico, envolvimento ali de uma área muito mais sutil do que simplesmente um enredo linear. Então, é muito preocupante a falta de autoria, e essa é a segunda armadilha. E a terceira armadilha, que na minha opinião é a mais séria, é uma dependência que isso pode gerar. Por todos esses motivos, se eu não quero sentir dor e eu encontro um elemento, eu encontro uma ferramenta que me tira aquela dor, eu começo então a consumir respostas ao invés de refletir sobre essas questões. Então, eu perco a minha autonomia, eu viro um consumidor de respostas. Eu viro uma pessoa que eu deixo de pensar criticamente, porque tudo que vem ali eu apenas consumo e aceito. Eu deixo de revisar textos, porque eu acredito piamente que aquilo que está sendo escrito ali está certo. Então, essa autonomia, ela fica prejudicada. Você acha que você é autônomo, porque você sabe, né, você consegue colocar ali um prompt e aquela resposta, você tem certeza que aquela resposta ela te satisfaz, mas ela é uma falsa autonomia, porque você deixa de ser um pensador para ser um consumidor de respostas prontas. E como desarmar, como desativar, como minimizar os efeitos dessas armadilhas? É possível? Sim, é possível. Eu, enquanto professora de escrita acadêmica, eu acredito e eu valorizo que neste momento o mais importante para os nossos alunos, para os processos de ensino e aprendizagem, seja principalmente a gente dar alguns passos para trás e começar a valorizar, sabe, sair do digital e voltar para o analógico, voltar para o papel e caneta. Valorizar os processos inacabados, valorizar rascunhos, valorizar coisas escritas à mão, valorizar textos, pedaços de textos. Então, eu acho que a gente chegou num momento em que a resposta pronta, ela perde o valor. Então, se nós dissermos para os nossos alunos que o esforço, ele é lindo, o esforço compensa, doer faz parte, aprender exige fricção, exige esse sofrimento mesmo. Então, todo esse processo conceitual, ele precisa ser debatido no meio educacional, que aprender é esforço, aprender é sofrimento mesmo, mas é um sofrimento lindo, porque você está justamente ali promovendo a neuroplasticidade e ampliando a sua aprendizagem. E uma outra forma que a gente pode utilizar a inteligência artificial, a própria inteligência artificial, para desarticular, para desativar essas armadilhas, é promover o letramento nessa ferramenta, um letramento da inteligência artificial, que é ensinar para os nossos alunos que ela alucina, né? Eu também vi ontem uma outra reportagem daquela revista acadêmica famosa, Springer. Um volume dela foi completamente, na verdade era um livro dele foi cancelado por ter sido detectado que muitas das referências eram criadas, ou seja, os próprios acadêmicos estão fazendo isso nas suas referências e eles não estão nem se dando ao trabalho de checar as referências. Então, isso é muito urgente, a gente precisa dizer para os nossos alunos que muito do que está ali é criado e que é uma oportunidade justamente da gente checar essas informações, checar essas fontes, e uma oportunidade também da gente desenvolver, a partir daquelas respostas que a inteligência artificial nos fornece, se existe alguma inconsistência, se existe alguma informação que não está legal. Então, promover um letramento no uso de inteligência um letramento de engenharia de prompt, né? Porque esse é um dos outros problemas. As pessoas não sabem perguntar. Quem não sabe perguntar não colhe boas respostas. E então, veja bem, se eu não sei perguntar,
eu não colho boas respostas. E aí eu acabo consumindo respostas ruins. Só que o segredo é eu saber escrever. Se eu não souber escrever, eu vou continuar sem saber escrever. E isso é um ciclo muito vicioso e muito prejudicial para a escrita, para a aprendizagem e principalmente, sobretudo, para a formação de pensamento crítico. E isso deve ser combatido e já os professores precisam estar muito atentos e alertas para essa questão. A inteligência artificial, ela veio para ficar e ela vai cada vez se desenvolver mais e a gente vai ficar cada vez mais fácil da gente lidar com ela ou não. O fato é, aprendizagem é humanidade, é interação, é troca, é olhar, é empatia. E isso a máquina não faz. E isso nós, professores, precisamos cultivar e desenvolver nos nossos alunos. E eu me preocupo ao mesmo tempo de como é que a gente pode transformar isso numa ferramenta que não seja destrutiva para o pensamento das pessoas. Se você achou que esse vídeo foi relevante, se trouxe uma informação importante para você, deixa o seu like, deixa aqui também como é que você usa a inteligência artificial na sua sala de aula. Eu gostaria muito de ter essa informação para a gente fazer essa troca.